Oi, tudo bem? Eu sou Cleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre o móvel moderno no Brasil. Pois bem, nós já falamos em outras ocasiões, com outros livros, outros autores, e dessa vez nós vamos falar baseado nesta obra, Móvel Moderno no Brasil, da professora Maria Cecília Loschiavo dos Santos. Na verdade, esta obra nasceu de uma dissertação de mestrado da professora Cecília, e ela faz um passeio pela história do mobiliário brasileiro, especialmente o móvel moderno. É fixado mais no móvel moderno, aquele móvel fabricado no Brasil com design a partir do século XX. No entanto, ela começa a sua obra, a sua dissertação, fazendo um passeio pelas influências do móvel brasileiro. Como nós sabemos, o Brasil é um país rico no seu patrimônio de madeira. E esse patrimônio de madeira foi o que acabou gerando um diferencial nos móveis fabricados no Brasil. Nós tínhamos então os artesãos portugueses que vieram para o Brasil logo depois do descobrimento, e eles faziam o quê? Cópias de móveis importados e também faziam cópias dos estilos europeus. Só com o passar do tempo eles começaram a utilizar as madeiras regionais, ou seja, na região sul se usava um tipo de madeira, na região nordeste se usava um outro tipo de madeira, até a entrada dos grandes mananciais de madeira da Amazônia. E o Brasil, a partir da abertura dos portos, ele recebeu outras influências, como por exemplo, já tinha dos portugueses, recebeu a influência francesa, e depois os tratados que o Brasil fazia com outros países, começaram a chegar os móveis ingleses, os móveis franceses e especialmente, por exemplo, o móvel austríaco de um designer chamado Michael Tonet, ou Michel Tonet. O que aconteceu? O Michel Tonet, por exemplo, a partir de 1860, ele montou uma fábrica e ele começou a vender esses móveis para o mundo inteiro, que são aquelas cadeiras vergadas, que provavelmente essa cadeira seja o móvel mais vendido no mundo e mais conhecido no mundo. No início do século XX, o Brasil já tinha 400 anos de experiência na fabricação de móveis. Todos esses móveis eram fabricados em pequenas marcenarias, normalmente onde tinha o artesão-chefe e os seus aprendizes. Nós temos aí, nesse período também, o aparecimento do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que foi uma espécie de escola e também uma fábrica de grandes estilos, de grandes móveis de estilos no Brasil. Nesses 400 anos, no início do século XX, então, o Brasil começou a ter um relacionamento com os seus designers, com os seus arquitetos, que era aquela história, por exemplo, de usar a sua madeira, a madeira que era abundante no Brasil. Nós temos exemplo como, por exemplo, Joaquim Tenleiro, José Janine Caldas, Sérgio Rodrigues, Maurício Azevedo, Carlos Mota, que foram grandes designers que utilizaram a madeira brasileira como o seu elemento, ou seja, como o elemento fundamental na criação do móvel brasileiro. Pois bem, também durante o século XX, nós tivemos aquelas duas grandes guerras, 14 e depois aí década de 40. O que aconteceu? Houve no mundo inteiro uma espécie de diáspora dos designers. Vieram muitos designers para o Brasil e também uma outra coisa, cessou as importações e as exportações. O comércio internacional, em função dessas grandes guerras, ele foi bastante afetado. E o Brasil, como tinha uma mão de obra já estabelecida, como tinha o insumo que era a madeira, nós começamos a criar móveis com características brasileiras. E isso é muito importante nessa obra que a professora Cecília aborda. Por quê? Ela diz uma coisa muito simples: o móvel brasileiro pode ser dividido antes de 1930
e depois de 1930. O que aconteceu em 1930, naquele período, foi a Semana de Arte Moderna, que revolucionou, que transformou o Brasil num caldo cultural completamente diferente do que era. Houve influência na literatura, no cinema, houve uma interferência fundamental na pintura, enfim, todas as artes foram afetadas. E o mobiliário e o design também teve uma explosão nesse caldo de cultura. E o importante é que depois de 1930, dentro de toda essa movimentação cultural, a partir da Semana de Arte Moderna, o móvel brasileiro se inseriu dentro de uma outra categoria. Os arquitetos que projetavam grandes obras também projetavam móveis. E aqui surgiu uma polêmica que é importante da gente destacar. Muitos diziam que a fabricação ou design de móvel era uma arte menor. Pois bem, dentro desse caldo, então, surgiram alguns nomes bastante importantes, como, por exemplo, dentro desse eixo Rio-São Paulo, os arquitetos como Oscar Niemeyer e uma mulher que também teve um papel fundamental na história do mobiliário brasileiro, a arquiteta Lina Bobardi. Para quem não conhece, ela foi quem projetou o prédio do MASP e projetou também uma série de outros móveis para o mobiliário brasileiro, inclusive alguns desses móveis são fabricados até hoje. Como vocês podem ver aqui na capa do nosso livro, do livro da professora Cecília, que nós estamos resenhando rapidamente aqui, nós temos uma poltrona. Essa se chama poltrona mole. Provavelmente este móvel seja um dos móveis mais significativos desse, digamos, desse período de criatividade dos designers brasileiros, do design de móvel no Brasil. Essa obra, esse móvel é de Sérgio Rodrigues. Foi o primeiro móvel brasileiro a receber uma premiação internacional em 1961 na Itália. Ele recebeu um prêmio como o melhor móvel. Depois eu vou ler um trecho aqui para vocês entenderem esse processo. Esse móvel é um móvel bastante simples. Eles são 4 pés torneados de jacarandá e aqui no verso a gente pode perceber são persintas de couro e essas persintas recebem então um grande almofadão. Foi uma encomenda de um fotógrafo chamado Otto Stupakov. Ele pediu assim para o Sérgio Rodrigues: eu quero um móvel que no final do dia eu possa me jogar e descansar. Então foi criado este móvel, a poltrona mole. Eu quero ler aqui o relatório desse concurso que aconteceu na Itália, que diz assim: relatório da premiação. Único modelo com características atuais, apesar da estrutura com tratamento convencional, não influenciado por modismos e absolutamente representativo da região de origem. Então, nós podemos dizer certamente que Sérgio Rodrigues foi o arquiteto, foi o designer brasileiro que começou a pensar o móvel com referência na cultura brasileira. Nessa vitória, por exemplo, na Itália, ele concorreu com 400 projetos de 27 países. Uma outra coisa interessante aqui no livro da professora Cecília é que ela cita e mostra no seu livro, faz um estudo de caso de um dos móveis mais significativos da história do mobiliário brasileiro, que se chama cama patente, que é esta cama aqui. Esta cama, ela foi um diferencial na história do mobiliário no Brasil. Por quê? Porque até então as camas no Brasil ou elas faziam parte, integravam um conjunto formado por roupeiro, penteadeira, criado mudo e tal. Eram móveis suntuosos, no caso para as classes mais abastadas. Quando se chegava no móvel das pessoas com menos poder aquisitivo, ou seja, dos pobres, eram as chamadas cama de vento, que era aquela caminha que abria. A cama patente
foi criada em 1915 por um marceneiro chamado Celso Martinez Carreira. E houve toda uma disputa, uma história muito interessante, que ele, num determinado momento, ele tinha uma marcenaria e ele fabricava, entre outras coisas, essa cama patente. E ele um dia chegou a um oficial de justiça e disse: o senhor não pode mais fabricar, porque essa cama foi patenteada. E o senhor não pode mais fabricar esse tipo de cama. E ele que tinha criado. E a partir daí, a cama foi criada foi comercializada por uma empresa chamada El Ilício S.A. E essa cama tinha uma característica muito parecida com as antigas camas de ferro. Uma estrutura de madeira torneada, e essa estrutura de madeira então tinha um estrado que era formado também de arame, e foi um produto de maior sucesso do mobiliário brasileiro. Era vendido para o Brasil inteiro. Então aqui tem um estudo de caso muito interessante que vocês podem acompanhar nesse livro então, que nós estamos fazendo essa breve resenha aqui, Móvel Moderno no Brasil, Maria Cecília Loschiavo dos Santos, do Senac e da editora Olhares. Então, após esta pequena resenha do livro Móvel Moderno do Brasil, da professora Maria Cecília Loschiavo dos Santos, a gente encerra o programa de hoje, sem antes pedir, claro, aquilo que a gente sempre comenta aqui: faz lá o seu like, faça a inscrição no canal, mas acima de tudo, preserve o seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.